Senhoras e senhores, boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais, através da Rádio Mania FM, a todos presentes. Hoje daremos início à 7ª sessão ordinária da sessão legislativa de 2026. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. João Paulo Brandão Simões. Presente. Assis de Oliveira. Presente. Enéas Vitorino da Silva. Presente. Rosimar Ângelo Severino. Presente. Adelino Aparecido Guimarães Reis. Presente. Antônio Carlos da Cunha. Presente. Antônio José de Oliveira Filho. Presente. Flávio Cardoso da Silva. Presente. Roberto da Silva Ribeiro. Presente. Ronivon Simões. Presente. O Everson Leão Simões. Presente. Agradeço, senhor secretário. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão ordinária. Coloquem em discussão as atas da 6ª sessão ordinária e 3ª sessão extraordinária. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação as atas da 6ª sessão ordinária e 3ª sessão extraordinária. Os vereadores que aprovam, que permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas, correspondências expedidas e do expediente da sessão. Correspondências recebidas do Poder Executivo. O projeto de lei complementar número 9 de 2025, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo do município de Cerro e da outras providências. Ofício número 126, que encaminha uma proposta de interação, interlocução e alinhamento entre Câmara e município e demais associações acerca dos planos de trabalhos enviados relacionados às emendas impositivas. O ofício número 158, que solicita urgência especial na apreciação do projeto de lei número 23, que autoriza a abertura de crédito especial ao Orçamento Geral do município no valor de R$ 28.584. Correspondências recebidas diversas. Ofício número 14 do gabinete do deputado federal Ilacir Bicalho, que informa o direcionamento de emenda parlamentar para incremento temporário de custeio de serviço de assistência hospitalar e ambulatorial no valor de R$ 224 mil para o Fundo Municipal de Saúde do Cerro. Correspondências expedidas, o ofício da Secretaria de número 16, que encaminha para sanção as proposições aprovadas na última sessão. Expediente da sessão, o edital de convocação, datado do dia 18 de maio de 2026, convocando os senhores vereadores para discussão e deliberação únicas, condicionadas à aprovação do pedido de urgência do projeto de lei número 23 e também do projeto de lei número 4, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistemas de monitoramento de câmeras de vigilância nas escolas e creches da Rede Pública Municipal de Cerro, bem como o primeiro turno do projeto de lei complementar número 9, que dispõe sobre o parcelamento, uso e ocupação do solo no município de Cerro e da outras providências, além da emenda aditiva que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 16 dessa proposição, de autoria da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, além das seguintes proposições. Projeto de resolução número 5 de 2026, que altera a resolução 05 de 2025, de 22 de abril de 2025, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira, vencimentos e remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Cerro e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 1, de autoria dos vereadores Enéas, Adelino, Everson e Antônio Carlos, que concede título de cidadão honorário ao senhor Carlos Alberto Viana. Projeto de decreto legislativo número 2, de autoria dos vereadores Enéas, Adelino, Everson e Antônio, que concede título de cidadão honorário ao senhor Samuel José Rodrigues de Viana. E projeto de decreto legislativo número 3, de autoria dos vereadores Enéas, João Paulo e Everson, que concede título de cidadão honorário ao senhor Nilceu da Costa Ávila. Também o requerimento número 7 de 2026, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que requer informações, será apresentado
durante a ordem do dia. Indicação número 34, de autoria do vereador Assis, que solicita coleta regular de lixo na localidade ausente. Indicação número 35, de autoria do vereador Antônio Carlos, que solicita extensão de rede elétrica e de iluminação pública. Indicação número 37, de autoria do vereador Flávio, que solicita melhorias em estradas vicinais. E indicação número 38, de autoria do vereador Assis, que solicita sinalização de via. É só, presidente. Agradeço, doutor Cláudio. Neste momento, como não temos assistentes previamente inscritos, eu pergunto aos senhores vereadores se dispensam o intervalo regimental. Assim sendo, daremos sequência à sessão. Solicito ao senhor secretário que verifique o quórum. Quórum o mesmo do expediente. Declaro aberta a ordem do dia. Neste momento, passaremos à discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar 009/2025, que dispõe sobre o parcelamento, o uso e a ocupação do solo no município de Serra e da outras providências. Coloco em discussão em primeiro turno o projeto de lei complementar 009. Não havendo discussão, eu coloco também em discussão a proposta de emendas aditiva 001 ao projeto de lei complementar 009/2025, de autoria da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 16º da proposição. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação a proposta da emenda aditiva 001 ao projeto de lei complementar 009/2026, de autoria da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 16º da proposição. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Senhor Enéas, o senhor está votando? Sim. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Uma vez aprovadas as emendas, informo que continua em discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar 009/2025, em sua redação já atribuída pela mencionada emenda. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei complementar 009/2025, que dispõe sobre o parcelamento, o uso e a ocupação de solo no município de Serra e da outras providências, em sua redação final integrada pela emenda aprovada nesta data. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação dos pedidos de urgência especial das proposições constantes da pauta da sessão. Coloque em discussão o pedido de urgência especial das seguintes proposições. Projeto de lei 004/2026, de autoria do senhor vereador Everson Leão Simões, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistemas de monitoração por câmeras de vigilância nas escolas e creches da rede pública municipal de Serra e da outras providências. Projeto de lei 023/2026, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 28.584. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação o pedido de urgência especial dos projetos de lei já mencionados, na forma do disposto no artigo 196, inciso 6º do Regimento Interno. A votação será nominal. Então, eu pergunto aos senhores vereadores, como vota o vereador Adelino Aparecido Guimarães Reis? É a urgência dos projetos. Sim. Como vota o vereador Renés Vitorino da Silva? Sim. Como vota o vereador Ronivon Simões? Sim. Como vota o vereador Rosimar Ângelo Severino? Sim. Como vota o vereador Everson Leão Simões? Sim. Como vota o vereador Flávio Cardoso da Silva? Sim. Como vota o vereador Antônio Carlos da Cunha? Sim. Como vota o vereador Assis de Oliveira? Sim. Como vota o vereador Antônio José de Oliveira Filho? Sim. Como vota o vereador Roberto da Silva Ribeiro? Sim. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis, nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação das proposições constantes da pauta desta sessão.
Coloque em única discussão o projeto de lei 004/2026, de autoria do senhor Everson Leão Simões, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistemas de monitoração por câmeras de vigilância nas escolas e creches da rede pública municipal de Ser da outras providências. Está em discussão, portanto, com a palavra o vereador Everson. Boa noite a todos. Cumprimento os nossos nobres colegas vereadores, na pessoa do presidente da Câmara. Cumprimento todos que estão aqui nos acompanhando, né, aqui no plenário. É um prazer recebê-los. Voltem sempre. Cumprimento também todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais da Câmara Municipal de Cerro, pela Rádio Mania FM. E hoje eu venho falar, né, venho defender esse projeto que trata de algo muito valioso para qualquer família, que é a segurança das nossas crianças. Esse é um projeto, né, que é para a instalação de câmeras de segurança, circuito fechado de segurança, né, câmeras de segurança nas creches e escolas municipais de Cerro. Nós sabemos, né, que esse projeto, ele, além da sua importância, ele não surgiu de dentro do meu gabinete. Foi ouvindo a população, conversando com os moradores, conversando com moradores do bairro Machadinho, que me trouxeram essa importância, né, dessa criação, não somente do projeto, mas principalmente da instalação das câmeras de segurança nas creches. Conversando também com alguns profissionais que também relataram, né, a importância para trazer mais segurança para a comunidade escolar, para as nossas crianças. Ele é um projeto que nós sabemos que o pai, a mãe, um avô, um tio, que leva uma criança para a escola para estudar, ele, acima de qualquer coisa, acima do aprendizado que essa criança vai ter, ele quer também ter a certeza da segurança naquele ambiente. Nós sabemos que as câmeras, ela pode talvez não proibir que aconteça algo, mas ela vai prevenir muita coisa. Nós sabemos também da importância das câmeras de segurança, porque, além de trazer mais segurança no ambiente escolar, ela também vai facilitar, né, para que possa ser averiguado qualquer tipo de situação que possa estar acontecendo no ambiente escolar. Ela também pode prevenir, claro, né, qualquer tipo de incidentes. Então, eu creio que trazer esse projeto em pauta, que é um projeto que ele é legal, né, inclusive tem uma jurisprudência do STF, se não me engano, que fala sobre isso, porque é um projeto que vai gerar um custo, sim, para o Executivo, embora eu não goste de enxergar isso como um custo, porque eu creio que é um investimento, pois é investir na segurança das nossas crianças, é garantir a segurança das nossas crianças. Então, eu não tenho dúvidas, né, que essa casa, os nobres colegas vereadores, vão abraçar esse projeto, que vai visar mais segurança para o ambiente escolar, mais segurança para as famílias e, principalmente, mais segurança para nossas crianças. Obrigado. Agradeço o vereador Everson. Vou guardar o senhor retornar para o seu lugar, para a votação. Agora sim. Coloque em única votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloque em única discussão o projeto de lei 023/2026, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 28.584. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Flávio Cardoso. Boa noite a todos, boa noite, nobres colegas vereadores dessa casa, as pessoas aqui presentes, que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Esse valor, senhor presidente, é uma emenda impositiva que estou colocando na comunidade Fazenda Santa Cruz para aquisição de mobiliário para o ponto de atendimento à saúde, onde o mandato passado foi relatado muito a questão do atendimento, né, dos pacientes sentados em cadeira. E graças a Deus pude ter esse olhar para aquela comunidade da Fazenda Santa Cruz, não só Fazenda Santa Cruz, mas como a nossa região ali, que merece esse olhar, principalmente na questão da saúde. E vai ser de grande valia para aquela comunidade, pode ter certeza. E o que eu poder fazer para aquela região pode contar comigo sempre. Sem mais, senhor presidente. Agradeço o vereador Flávio Cardoso.
Coloco em única votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam, queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação dos projetos de resolução deste legislativo. Coloco em única discussão o projeto de resolução 005/2026, de autoria da mesa diretora, que altera a resolução 005/2025, de 22 de abril de 2025, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras, vencimentos e remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Cerro e da outras providências. Está em discussão. Com a palavra o vereador Rosimar. Boa noite a todos. Boa noite. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, população serrana. Quero hoje falar com muita transparência sobre a minha posição em relação ao projeto de assessores parlamentares. Quando esse assunto começou a ser debatido, a minha ideia inicial era não aprovar o projeto. Inclusive, gravei um vídeo dizendo que, caso ele fosse aprovado, eu abriria mão de ter assessor durante todo o meu mandato. E fiz isso porque, naquele momento, esse era o entendimento que eu tinha. Mas a política também é ouvir, refletir e ter humildade para reconhecer quando uma visão pode mudar. E hoje eu tenho uma compreensão diferente sobre esse projeto. E tendo que dar oportunidade para todos os vereadores terem um assessor, significa também gerar oportunidade para 11 pessoas no mercado de trabalho. São 11 salários sendo investidos na economia serrana, fortalecendo famílias, movimentando o nosso município. Além disso, o assessor pode ser uma ponte importante entre a população e a Câmara Municipal. Muitas vezes, a Câmara não consegue chegar a todos os lugares e entende todas as demandas com rapidez necessária ao assessor, ajuda juntamente nisso, facilita o acesso da população, amplia o diálogo e o próxima ainda mais o cidadão do trabalho legislativo. Outro ponto que considero muito importante é a possibilidade de envolver mais jovens na política serrana, abrir espaço para novos nomes, novas ideias e pessoas dispostas a contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Algo positivo para a democracia e para o futuro. Por isso, hoje, eu mudo meu posicionamento e me coloco favorável ao projeto. Não por conveniência, mas porque amadureci a minha visão sobre o assunto e entendo que ele pode fazer benefícios reais para a Câmara e para a nossa população. Mudar de opinião quando se entende que algo pode ser melhor para a coletividade e também um ato de responsabilidade. Obrigado a todos, viu? Agradeço o vereador Rosimar. Só corrigindo o senhor, são 10 assessores. Mas o senhor já tem sua secretária, né? Por isso mesmo. Por isso que não entra no projeto. Mas o senhor já tem. Por favor, senhor Rosimar. Algum outro vereador gostaria? Com a palavra, o vereador Enéas. As mesmas palavras do vereador Rosimar, referente à assessoria, é uma necessidade, cada parlamentar ter o seu, é direito, é estar no plano, né, que é legislativo, os municípios vizinhos têm e não tem nada ilegal. Agora, a presidência tem a sua secretária, né, a sua assessora, que está atendendo os vereadores normalmente, mas a assessoria é da presidência, não é dos vereadores. E já tive momento até mesmo pedir para que faça um ofício para mim e não pôde fazer. Eu não posso fazer agora, fulano vai fazer. Então, eu acho mais que necessário e é direito cada assessor, cada vereador ter a sua assessoria, sim. Essa Casa Legislativa, a Casa do Povo, cada vereador tem o seu gabinete que possa estar ali instalando os seus assessores para atender a comunidade como deve, como merece. Sem mais, senhor presidente. Agradeço ao vereador Enéas.
Aí nessa discussão, com a palavra o Everson. Novamente, boa noite a todos. Boa noite. Vim falar também nesse projeto, a qual eu quero deixar claro também que eu sou favorável. É um projeto, né, que a gente tem que ser bastante transparente sobre ele. É um projeto que, de fato, ele gera uma discussão, um certo questionamento e preocupações por parte da população, e isso é correto, e tem que ser assim mesmo. A população ela tem que estar presente, e todos os projetos que sejam pautados aqui, eles devem ser debatidos com responsabilidade. Mas eu quero falar da minha realidade, né, eu posso falar da minha realidade, daquilo que eu tenho vivido, né, diariamente no exercício do meu mandato, e eu falo que a população serrana, eu procuro divulgar, até por meio das redes sociais, afinal de contas, o princípio da administração pública, dentre vários, é a transparência, então eu tento usar até as redes sociais para mostrar o meu trabalho, ou parte do meu trabalho, né, que a gente não divulga tudo, mas desde que eu assumi, eu tenho procurado exercer meu trabalho, que é fiscalizar, estar presente com a população, seja na comunidade rural, seja dentro do município, acompanhar as demandas, cobrar soluções e buscar resoluções para os problemas. E quem acompanha meu trabalho sabe que o meu contato ele é direto para a população. E repito novamente, para quem não tem meu número, é 38 998 78 24 64. Eu estou sempre aberto, diariamente, para atender a população serrana. E hoje eu recebo uma média de 70 a 100 mensagens por dia, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook. Às vezes a pessoa até vai na minha casa, já recebi alguns cidadãos lá, a gente tem um gabinete também aqui, e muito bem citado pelo nosso colega vereador Enéas, né, que é uma estrutura que nós temos hoje na Câmara, que é para atender a população. E eu falo que muitas das vezes eu não consigo responder a população a tempo, porque temos outras demandas, tem que fiscalizar, tem que estar indo em alguma comunidade atender alguma demanda, e sempre surgem demandas novas, algumas vezes algumas demandas urgentes, outras nem tanto urgentes, e que acaba que, tendo o assessor simplesmente vai servir para atender melhor a população. Eu creio que a população serrana não compreende, porque nunca teve, né, nessa Câmara, mas se fosse pegar o exemplo, como o Enéas mesmo citou, várias câmaras municipais, quiçá a região, praticamente todas as câmaras municipais têm assessoria. Foi muito bem citado pelo vereador Enéas também, que hoje a presidência, como o próprio presidente citou, que vão ser só 10 assessores, mas hoje a presidência já tem a secretaria, que é o secretário dele, da secretária da presidência. Uma parte não só fala? Não, só um minutinho. Okay. E que tem que ter de fato, e nós precisamos também desse cargo de assessor, nós precisamos dessa assessoria. Reconheço o nosso nobre colega Rosimar, sua hombridade, porque às vezes voltar atrás de um posicionamento, numa visão que a gente tem, é um pouco complicado, e parabenizo você por isso, você ter enxergado essa importância, e que de fato é isso, às vezes a gente tem uma opinião sobre um tema, sobre um projeto, seja o que for, mas com o passar do tempo a gente pode mudar assim, de opinião e ser humilde em reconhecer que de fato a gente poderia estar equivocado com a nossa opinião, é super importante, principalmente nessa casa. E eu entendo que, tendo assessoria, a população ela vai ser muito mais bem atendida. E eu tenho mais de 200, se não me engano, mais de 200 ofícios que já foi feito no meu mandato. Tem muitas outras demandas que eu não consegui atender a tempo, e eu sei que a população fica chateada com isso. E a população ela não quer saber se o vereador está sobrecarregado, se o vereador está tendo muitas demandas, ela quer ser atendida. Então, a ideia da assessoria é justamente isso, é aumentar e facilitar ainda mais o atendimento da população. Eu posso falar por mim, né, eu não posso falar pelos colegas, novos colegas vereadores. Eu vou citar nomes, porque foram colegas que citaram que precisavam da assessoria. Foi o vereador Enéas, agora o vereador Rosimar, o vereador Dico Serafim, eu também, foram que publicamente citou, Ronin chegou a citar também que concordava, que era favorável. E eu penso assim, não é um gasto desnecessário, é um investimento para melhor atendimento da população. E esse projeto, vale a pena destacar também, que aquele vereador, aquele nobre colega vereador, que entender que não precisa, não é necessário fazer a contratação do profissional. Não precisa. Então, assim, eu penso que cada vereador ele tem a responsabilidade, e deve ter a responsabilidade, até porque recurso público vai estar sendo investido ali, se ele ver que é necessário, se ele ver que o serviço dele, ou que ele necessita do assessor, que seja feita a contratação. Se o colega ver que não é necessário, que não faça a contratação. E que a população cobre os vereadores que colocarem, caso for pautado e caso for aprovado aqui. E eu quero que me cobre, porque não é mais do que minha obrigação também ser cobrado. A população, que é o nosso patrão, ela tem que cobrar resultado, mas qual a lógica de você ter o assessor? E eu, caso passe esse projeto, não sei se vai passar, a população ela tem o direito e eu peço que me cobre. Eu peço que me cobre porque eu vejo não somente sentido nesse projeto, mas eu sei que com o assessor a população vai ser muito mais bem atendida. Eu posso falar pelo meu assessor, que ele vai ter que trabalhar muito. Se ele não trabalhar, ele não continua.
Porque o recurso público ele tem que ser zelado e tem que ser utilizado da forma correta. E o assessor que estiver comigo, caso passe, ele vai trabalhar muito pela população e a população vai ver sentido no atendimento que ele vai estar ofertando para a nossa comunidade. Então é isso. Vai ser nominal a votação, né, senhor presidente? No momento certo, a gente... Eu vou votar favorável, já deixo claro que eu voto favorável, porque eu creio que a população ela vai ter um atendimento cada vez melhor, mais eficiente, e o nosso papel é esse, atender a população, respeitando o erário público e, principalmente, buscando o interesse do nosso povo. Agradeço ao vereador Webber, só fazendo uma ressalva aqui. A assessoria do presidente, né, não é um privilégio do presidente João Paulo Simões. Ela faz parte do regimento desta casa e outras gestões sempre tiveram assessoria, né? Então, é só para destacar aqui até o motivo de não entrar no projeto 11 assessores. Tá? Com a palavra, o vereador Ronivon. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos presentes e toda a população serrana. Esse projeto é muito polêmico sobre assessoria, mas eu deixo aqui bem claro e deixo aqui o meu voto é sim nesse projeto. Por que meu voto é sim nesse projeto? Porque aqui nós temos os gabinetes, gabinete fechado. Para que ter gabinete fechado? Bobagem. O gabinete tem que ser aberto. Eu sou um vereador, 4 mandatos nessa casa. Já desempatei com o presidente dessa casa, pauta polêmica. Deu até reportagem. Eu não me importo com polêmica. Eu só faço o que a minha consciência manda. Mas cada vereador vota o que pensa. Eu não ligo para ninguém pedindo para votar, não ligo para deixar de votar, cada um vota com a sua consciência. Eu sei que o presidente ele tem o direito à secretária. Eu fui presidente, eu tinha, mas a secretária serve a todos. Eu mesmo posso falar. Se eu ligar para ela e pedir qualquer coisa, ela me atende. Não posso reclamar horas nenhuma de funcionário nenhum da Câmara, na verdade, entendeu? Vou falar por todos, porque todos me atendem bem. O que eu ligo, peço, se não me atende na hora, me retorna. Então, eu não posso falar, não. Que é o direito do presidente ter a secretária, a assessoria dele, e atende os demais. E eu, pelo menos, sou atendido. Mas o meu voto nesse projeto é sim, independente de ele passar ou não, porque o gabinete está ali. Foi construída uma nova casa, onde que eu estava na gestão, votei a favor, gastou muito recurso nessa casa, a casa ficou bacana. Então, nada menos, nada mais que cada vereador ter direito de ter um assessor, porque um deputado tem 34 assessores e gasta dinheiro com força. Tem assessor de deputado aí, que ganha 8, 10 mil reais. Um assessor daqui vai ser 2 mil reais, se caso passar. Com os descontos, ele vai receber 1.000 e poucos reais. E vai gerar 10 vagas de emprego. E essas 10 vagas de emprego vai distribuir. E o vereador aqui, que indicar o seu secretário, o dia que ele encerrar o mandato de 2028, esse secretário, se ele for eleito ou reeleito, e se ele for reeleito, se ele quiser deixar ele para a próxima, ele vai deixar. Se não quiser, vai sair junto com ele. O próximo vereador que vier que vai ter o seu direito, se caso ele interessa e tem interesse, ter aquele assessor do lado dele. Então, é uma pessoa que vai ajudar. Eu mesmo fico supercarregado de serviço, que eu tenho serviço com força. Então, nada mais era justo de ter uma pessoa no meu gabinete, igual você chega lá no gabinete de um deputado, você não acha ele. Quem que você procura? Assessoria. Então, chegou aqui, bateu na porta, o assessor tem que estar ali no serviço dele, vou fazer contato lá com o vereador Roninho, que está lá na sua obrigação dele trabalhando, porque o vereador, ele é vereador 24 horas, 365 dias por ano. Não é vereador só aqui dentro na hora de serviço, não. Eu estou lá no meu serviço trabalhando, eu recebo demanda, igual o vereador Wells está falando aí. Ó. Ele dizia que recebe 70 mensagens por dia. Eu não vou exagerar nas minhas, não. Mas menos de 20 eu não recebo. Tem gente que liga para mim, eu estou no serviço, chega a hora de até me mandar chamar no serviço para resolver problema de coisa que é da política. E eu resolvo. Nem todos dou conta de pôr do que a pessoa quer, mas não deixa a pessoa naquele vácuo sem resposta. Pelo menos não vai ter que ter. Ou pelo menos sim. Ou pelo menos vou tentar resolver. Por quê? A gente está aqui eleito pelo povo, não interessa se você tem 1 milhão de votos, se você tiver um voto, perdido por um, é perdido por 1.000, ganhado por um, é ganhado por 1.000. Da mesma coisa que o vereador eleito, o mais votado, o menos votado, ele tem o mesmo poder e a mesma caneta. E o voto é igual. Então, eu voto sim e sem discussão. Agradeço ao vereador Ronivon. Nessa discussão, Senhor presidente, com a palavra o vereador Flávio Cardoso. respeito o voto de cada um aqui dentro dessa casa, pode ter certeza.
Meu modo de ver aqui nessa questão da assessoria, nós temos 2 baita assessores aqui que não deixam nós, vereadores, na mão. Temos aqui a Beatriz, eu vou citar nomes, que todo momento ela atende, né? Tem a Karine também, que não estou defendendo, mas precisei, me ajudou. Tem a Mariana, né? A Cássia. Então, tipo assim, a gente tem funcionários aqui dentro competentes também para assessorar também o vereador. É direito, eu sei disso muito bem, mas somos 10 vereadores. Então, vamos fazer o seguinte, a minha ideia. Somos 10. Vamos pegar esse valor que vai ser aplicado na assessoria, vamos pôr na saúde, vamos pôr na educação, vamos ajudar o esporte do Cerro, vamos fazer isso? Por quê que eu estou falando isso? Porque eu vejo que o dinheiro público, principalmente no nosso município, que é um município carente, que as coisas, não, às vezes, vai engatilhando para poder acontecer. É o meu modo de pensar, respeito o voto de cada um de vocês aqui. Tá? Eu sou contra esse projeto, pode ter certeza, mas nós temos outras prioridades. Eu vejo que esse município tem outras prioridades. Se nós, vereadores, analisar bem essa questão aqui dentro desse município, que eu sempre falo, vamos prestar atenção, vamos acompanhar as reuniões. Vamos acompanhar as reuniões dessa casa. Porque é vocês que nos colocam aqui dentro. É vocês que nos colocam aqui dentro. Não sou contra vereador nenhum nessa casa aqui. É o meu ponto de vista diante desse projeto. Tá? Eu sou contra esse projeto e sou a favor da educação, a saúde, o esporte, a segurança. Sem mais, senhor presidente. Agradeço o vereador Flávio Cardoso. Ainda nessa discussão, com a palavra, o vereador Roberto. Boa noite a todos. Foi mencionado, senhor presidente, nessa casa, eu queria agradecer ao senhor, o próprio Runivon, aqui, que foi presidente dessa casa, e nós podemos contar com uma assessora. Eu considero Beatriz nada menos que são 16 anos passando por essa casa. Foi secretário com o Runivon, foi secretário comigo, como presidente, e hoje, eu nem me observava, senhor presidente, que ela era assessora do presidente. Por quê? Ela nos trata tão bem. Ela toda hora que você liga, toda hora ela tem atenção. Então, eu vejo, em nome de Beatriz, eu agradeço todos os funcionários, das Cibisais a todos, que todos os problemas, Assis, que eu trago aqui nessa casa, eu sou bem atendido. Então, e aqueles demais também, o Valneide, que passou naquele momento, tá? Que 16 anos, ela sabe que não são 4 dias, 1 dia, então que ela continua do mesmo jeito. Então, eu só peço o seguinte, senhor presidente, que se ela é mantida para o senhor, e ela tem o meu respeito, sabe? O meu respeito, e tenho certeza que todos aqui que necessitar, ela vai atender da mesma forma. Então, quer dizer, em nome de todos os funcionários, eu vou agradecer a Beatriz pelo que ela faz. E hoje agradecer ao senhor, porque ela que era sua assessora, eu faço parte, porque não tem nada que eu peço a ela, que ela me atende em tudo o que eu preciso. Então, senhor presidente, e meu voto, senhor presidente, eu vou declarar ele agora, e como demais já declarou, né? Flávio colocou muito bem, Flávio, as suas palavras, Flávio, eu faço das suas palavras a minha, que nós podemos investir em outras coisas da prioridade de nosso município. Então, quer dizer, só de falar isso, senhor presidente, meu voto é não. Agradeço o vereador Roberto. Algum outro vereador? Está em discussão ainda? Não havendo discussão, ninguém te concedeu a parte nessa. Você já teve o seu momento de fala. Então, não havendo discussão, com a palavra o vereador Boa noite. Adelino. Boa noite a todos, colegas. Boa noite que está aqui presente na Câmara. Boa noite a todos os ouvintes. Presidente, a decisão minha que eu tomar aqui, eu estou tomando a decisão não é para nenhum parlamentar aqui dentro. Eu estou tomando a decisão pelo meu povo. Para aquela pessoa que eu presto serviço há 5 anos. Entendeu? Então, a satisfação que eu tenho que dar é para o meu povo lá fora, na minha decisão. Palavra eu tenho. Palavra eu tenho. Se qualquer
colega chegar para mim e falar assim, você não tem palavra, eu tenho. Eu tenho palavra com o meu povo. Os meus colegas aqui são todos adversários. Então, pelo meu povo, pelo meu trabalho, que há 5 anos eu presto, né, o pouco que eu falo aqui no plenário, entendeu? Não é porque eu tenho vergonha de falar. Eu falo as coisas que acontecem, as coisas certas. Eu não discuto problema, eu discuto a solução. Então, pelo o jeito que está conduzido esse projeto, entendeu? Pela condução que está sendo esse projeto dentro dessa casa, por isso, pelo meu povo lá fora, meu voto é não. Agradeço o vereador Dico. Com a palavra, o vereador Tony Coluna. Boa noite a todos presentes aqui, senhor presidente, caros colegas. Eu não ia falar não, mas eu estou achando aqui um absurdo, porque eu fui questionado hoje a respeito do meu voto. A partir do momento que eu coloquei os pés nessa casa aqui, eu entrei aqui com opinião própria. Então eu gostaria que me respeitasse, que meu telefone tocasse e eu recebesse mensagem por questão de ajudar o povo lá fora com necessidade de saúde e educação. Porque meu voto é próprio. Ontem, hoje e amanhã, meu voto é não. Agradeço o vereador Tony Coluna. Ainda está em discussão? Então, não havendo discussão, eu coloco em única votação o projeto de resolução. Na forma do disposto no artigo 196, no inciso 7º do regimento interno, a votação será nominal. Como vota o vereador Adelino Aparecido Guimarães Reis? Não. Como vota o vereador Enéas Vitorino da Silva? Sim. Como vota o vereador Ronivon Simões? Voto sim. Como vota o vereador Rosimar Ângelo Severino? Sim. Como vota o vereador Everson Leão Simões? Sim. Como vota o vereador Flávio Cardoso da Silva? Não. Como vota o vereador Antônio Carlos da Cunha? Não. Como vota o vereador Assis de Oliveira? Não. Como vota o vereador Antônio José de Oliveira Filho? Meu voto é não. Como vota o vereador Roberto da Silva Ribeiro? Não. Declara reprovado. Declaro reprovado, projeto reprovado, 6 votos contrários e 4 favoráveis. Eu gostaria de fazer só uma explanação, já que todos tiveram um momento de fala. Eu gostaria de fazer uma leitura de um breve texto que eu formulei para falar aqui nesse momento e, de alguma forma, tentar não ofender ninguém. Então, eu preferi redigir aqui. Quero aqui parabenizar e agradecer aos vereadores que tiveram a coragem e responsabilidade para votar contra esse projeto que considero um verdadeiro absurdo. A cara de vocês não queimam. Nós, vereadores, já temos apenas 2 reuniões por mês, com duração média de 2 horas. E, infelizmente, esses são os únicos dias em que alguns parlamentares aparecem na Câmara Municipal. Por isso fica difícil aceitar um projeto que cria assessorias para gabinetes, enquanto a população espera por mais resultados, mais presença e mais compromisso. Dou uma dica para vocês: tira do próprio salário de vocês e paga os assessores de vocês. E deixo algo muito claro: não se pode comparar cargos políticos com cargos criados para atender diretamente ao cidadão serrano. Aqui na Câmara, aprovamos importantes serviços para a população. Já paramos de citar aqui, tais como o PAV, parceria com a Receita Federal, a UAA, parceria com o Tribunal de Justiça, o setor de identificação, parceria com a Polícia Civil, dentre outros atendimentos que hoje ajudam diariamente a nossa população. Esses serviços foram pensados, estruturados e preparados com carinho para servir quem realmente importa, o povo. Inclusive, convido toda a população que ainda não conhece nossa estrutura
para visitar a Câmara e ver de perto o trabalho sério que vem sendo realizado. Faço questão também de destacar que, mesmo sendo um projeto de autoria da mesa diretora, eu sempre fui contrário e continuarei sendo. Não vou mudar meu posicionamento por conveniência política e jamais serei incoerente para agradar interesses pessoais. Vergonha! Meu compromisso não é com cargos, promessas ou acordos. Meu compromisso é com a população. Seguirei firme, com coerência, responsabilidade e sempre ouvindo a voz do povo serrano, que aqui tem vez. Obrigado aos senhores vereadores sensatos. Obrigado de verdade em nome da população serrana. Achei que eu iria precisar de votar, mas graças a Deus, Deus iluminou e deu coragem para vocês 6. Parabéns, parabéns, parabéns em nome da população serrana. Neste momento, passaremos à apreciação dos projetos de decreto legislativo. Coloque em única discussão o projeto de decreto legislativo 001/2026, de autoria dos vereadores Enésio Vitorino da Silva, Adelina Aparecida Guimarães Reis, o Everson Leão Simões e Antônio Carlos da Cunha, que concede título de cidadão honorário ao senhor Carlos Alberto Viana. Está em discussão. Com a palavra o vereador Enésio. Boa noite a todos. Boa noite. Vereadores, vem no uso das suas atribuições e no termo do regimento interno dessa Casa Legislativa, com o devido respeito perante vossas excelências, apresentar o incluso projeto de decreto de lei legislativo, pela seguinte justificativa. Submeto à apreciação dessa Casa, presente projeto de decreto legislativo que visa conceder o título de cidadão honorário ao senador Carlos Alberto Viana, personalidade reconhecida, relevância nacional e parceiro decisivo para o desenvolvimento do município do Cerro. Carlos Viana, 63 anos, casado, pai de 2 filhos e avô de 2 netos, é formado em jornalismo, especialista em gestão estratégica, marketing pela UFMG, atuou como professor universitário na PUC-MG, Minas Gerais, na UniBH, Milton Paiva, e exerceu carreira destacada na comunicação mineira e nacional, incluindo passagem pela TV Record, Rádio Tatiaia e TV Alterosa, e atuando também no exterior. Eleito senador por Minas Gerais em 2018, com mais de 3,5 milhões de votos, ganhou projeção ao assumir a relatoria da CPI de Brumadinho, que investigou uma das maiores tragédias socioambientais do nosso país. No Senado, integrou e presidiu comissões estratégicas com uma atuação marcante nas áreas da economia, infraestrutura, relações exteriores, transparência e investigação legislativa. Sua contribuição legislativa inclui relatorias de grande impacto, tais como independência do Banco Central, novo marco das ferrovias, novo marco da independência e aviação civil. Marcou do câmbio, modernização, legislação contra a lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Foi eleito o melhor parlamentar brasileiro em 2023. O melhor político por critérios de combate à corrupção, privilégio e desperdício do dinheiro público. Sempre atuou totalmente contra. Em 2025, assumiu a presidência da CPMI do INSS, um dos maiores escândalos do nosso país, conduzindo um dos maiores relevantes trabalhos investigativos da história recente, que revelou fraudes bilionárias contra aposentados, fortaleceu o mecanismo de proteção ao idoso. No âmbito municipal, o senador Carlos Viana tem sido um defensor das cidades mineiras e o apoiador constante do nosso município do Cerro, especialmente no envio de recursos e articulação de demandas relacionadas às máquinas agrícolas, caminhões, tratores, infraestrutura, saúde, educação e segurança pública. Entre eles, 17 caminhões contando tratores, retroescavadeiras e carros. Seu exemplo, compromisso democrático e dedicação ao bem comum justificam plenamente a concessão deste título de cidadão honorário como expressão de reconhecimento ao povo serrano do que ele tem se dedicado. Diante da sua destacada contribuição e apoio contínuo ao desenvolvimento serrano, a presente homenagem é medida de justiça e reconhecimento.
Agradeço, vereador Enéas. Coloque em única votação o projeto de decreto legislativo. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloque em única discussão o projeto de decreto legislativo 002/2026, de autoria dos vereadores Enéas Vitorino da Silva, Adelina Aparecida Guimarães Reis, Webson Leão Simões e Antônio Carlos da Cunha, que concede título de cidadão honorário ao senhor Samuel José Rodrigues de Viana. Está em discussão. Com a palavra o vereador Enéas. O presente projeto de decreto legislativo tem por finalidade homenagear o deputado federal Samuel José Rodrigues de Viana, nascido em 5 de março de 1992, em Belo Horizonte, advogado formado pela Faculdade Milton Campos e especialista pela Fundação Getúlio Vargas. Destacou-se no exercício profissional pela atuação em direitos previdenciários e do trabalho, sendo sócio fundador do escritório Viana Advocacia, reconhecido pelo seu empenho e defesa de trabalhadores, pessoas com deficiência, cidadãos e situações de vulnerabilidade. Na esfera pública, construiu trajetória política pautada pelo diálogo, pela cooperação institucional e pela articulação com gestores municipais. Eleito deputado federal em 2022, direciona seu mandato para políticas públicas e desenvolvimento regional, agrícola, saúde, esporte, emprego e renda, fortalecimento dos municípios e melhorias das condições de vida da população mineira. Para o município do Cerro, seu trabalho adquiriu significado particular. Em conjunto com seu pai, o senador Carlos Viana, destinou mais de 10 milhões para o nosso município em recursos, viabilizando investimentos essenciais em infraestrutura, educação, saúde e esporte, além de outras iniciativas fundamentais no processo local. E aqui está todas as demandas dos mais de 10 milhões enviados ao nosso município. Além disso, é importante registrar que Samuel Viana foi o deputado federal majoritário em nosso município, demonstrando sua forte ligação com a população e seu compromisso com as demandas do município, diante da sua destacada contribuição e apoio contínuo ao desenvolvimento serrano, apresenta essa homenagem, medida de justiça e reconhecimento. Agradeço ao vereador Enéas. Na sequência, com a palavra o vereador Antônio Capivari. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, meus senhores vereadores aqui presentes, a todos que estão aqui presentes e a todos que nos assistem pelo meio social. É um prazer a gente estar falando sobre esse projeto de decreto ao senhor deputado Samuel Viana e ao senador Carlos Viana. Imencionável essa questão de ajuda ao município, que às vezes é pouco esclarecida. São tantas máquinas que aí ajudam na contribuição do desenvolvimento do município e vários recursos, e o município está nesse pé que está, com todas as ajudas que esses senhores têm fornecidos. No gabinete, a gente é bem recebido e pai e filho é uma família que se preocupa com o município de Cerro, que se traz desenvolvimento para o município de Cerro e que, às vezes, não é bem lembrado. Então, por isso, senhor Enéas, fico muito feliz de ter assinado com o senhor esse projeto de decreto, porque é um reconhecimento super importante e super valioso e merecido aos senhores Carlos Viana e Samuel Viana, dois parlamentares aí há várias décadas a serviço do município de Cerro. Sem mais, senhor presidente. Agradeço ao vereador Antônio de Capivari. Neste momento, eu coloco em única votação o projeto de decreto legislativo. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão o projeto de decreto legislativo 003/2026, de autoria dos vereadores Enéas Vitorino da Silva, Webson Leão Simões e João Paulo Brandão Simões, que concede título de cidadão honorário ao senhor Nilceu da Costa Ávila. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Enéas. Vendo no uso das atribuições e no termo regimento dessa Casa Legislativa, com o devido respeito perante Vossa Excelência, apresentar o incluso projeto legislativo, decreto, pela seguinte justificativa. A presente proposição tem por finalidade homenagear
senhor Nilceu da Costa Ávila, reconhecido por sua trajetória de vida pautada no trabalho digno, na perseverança e no compromisso com o desenvolvimento econômico e social da região do Cerro. Nascido no município de Gouvêa, o senhor Nilceu da Costa Ávila construiu sua história pessoal e profissional, enfrentando desde a adolescência significativas dificuldades financeiras. Perdeu seu pai novo e que o levaram a conciliar os seus estudos com trabalho e de ajudante de torneiro mecânico. Foi funcionário da fábrica de tecido em Gouvêa, e ali é onde que começou a oportunidade para ele trabalhar como ajudante de torneiro mecânico, e o diretor daquela fábrica acreditou no potencial do senhor Nilceu, e o qual ele começou a fazer o seu nome como um grande profissional, como torneiro mecânico ali. Com excelência técnica, responsabilidade e respeito, conquistando junto à população de Gouvêa e de toda a região, tornou-se referência na profissão, movido pelo compromisso de servir e contribuir para o desenvolvimento regional. Fixou a residência no município do Cerro em 2001, onde já prestava atendimento aos produtores rurais e fazendeiros. Começou ali no laticínio com muita dificuldade, alugando, mas o diretor do laticínio deu maior apoio, e ele foi se desenvolvendo aqui no município, com os produtores rurais ali atendendo eles da melhor forma, onde já prestava atendimento a produtores rurais e fazendeiros. Desde então, passou a desempenhar papel essencial no suporte às atividades do homem do campo, contribuindo de forma direta e contínua para o fortalecimento das atividades mecânicas e para o desenvolvimento econômico local. Tendo uma grande gratidão ao nosso novo prefeito Epaminondas Pires de Miranda, que quando, no início da construção da sua casa, onde tinha um depósito ali, e acreditando no potencial dele, disponibilizava o material para que ele poderia pagar mediante as prestações de serviço que ele iria prestando quando o nosso novo prefeito Nondas tinha a sua fazenda. Então, ele tem uma grande gratidão pelo nosso nobre Nondas Miranda. Também o senhor Célio Clementino, ele não deixa de destacar a gratidão que ele tem por ele. O senhor Carlos Dumont, que o ajudou e deu total apoio. Importa ressaltar que, ao longo de mais de 2 décadas de atuação interrupta no Cerro, o senhor Nilceu da Costa Ávila consolidou-se como exemplo de honestidade, competência e dedicação ao seu trabalho, sendo, até o presente momento, o único torneiro mecânico em plena atividade no município. Tal circunstância demonstra seu pioneirismo, sua relevância comunitária e a indispensável contribuição que presta à sociedade serrana. A trajetória do homenageado reflete-se a força do trabalhador brasileiro, o valor do esforço individual e o compromisso com o progresso coletivo, atribuídos que legitimam o reconhecimento público por meio dessa concessão do título de cidadão honorário do município de Cerro. Diante o esforço, a homenagem proposta revela-se justa, meritória e alinhada ao interesse público, cabendo a esta Casa Legislativa reconhecer e enaltecer a contribuição do senhor Nilceu da Costa Ávila para com esse município. Conheço ele há 16 anos, quando eu o conheci, e é uma pessoa que tem um caráter ilibado, uma pessoa que totalmente dedica, sim, ao interesse do nosso município. Agradeço ao vereador Enéas. Antes da discussão, com a palavra o vereador Rosimar. Parabéns aí, Enéas. O senhor Nilceu, ele faz um bom trabalho para a população em geral, não só para fazendeiros, né? Porque todo mundo que procura ele faz um bom trabalho, é bem merecido, viu? E parabéns mais uma vez, tá bom? Obrigado. Agradeço o vereador Rosimar. Na sequência, com a palavra, o vereador Everson. Parabenizo o vereador Enéas por esse importante projeto. Agradeço também por ter me colocado, né, para poder assinar esse projeto tão importante. O senhor Nilceu, para quem não conhece, né, eu falo que, embora ele não seja um político atuante, também ele sempre está
atento às necessidades, né, do Cerro, sempre trazendo para a gente algumas demandas. Né? Eu tive o prazer de conhecer ele há pouco tempo, né, há pouco mais de 1 ano e meio, 2 anos, mas eu vejo o interesse que ele tem, né, pelo bem da nossa cidade, mesmo não sendo serrano. Né? Eu falo que ele não é serrano de nascimento, mas eu creio que ele já é um serrano de coração. É uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que tem ali o seu comércio, uma pessoa que tem uma família extremamente abençoada. É um homem que, de fato, faz a diferença no nosso município. Né? Além de criar emprego, né, gerar renda também, ele tem desempenhado um papel fundamental, né, para o desenvolvimento da nossa cidade, para melhorias para a nossa cidade também, sempre atento, né, e sempre dando sugestões de melhorias, né, que venham atender a nossa população, atender o nosso município. Então, é mais do que justo esse reconhecimento. Agradeço mais uma vez o vereador Enéas por ter me concedido esse privilégio de estar assinando esse projeto junto, e que eu não tenho dúvida que vai passar. Afinal de contas, o senhor merece todo esse reconhecimento. Agradeço ao vereador Everson. Coloque a única votação o projeto de decreto legislativo. Os vereadores que aprovam, quero permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação dos requerimentos de autoria dos senhores vereadores. Coloque em única discussão o requerimento 007/2026, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que requer informações. Está em discussão, e, portanto, com a palavra o vereador Everson. Então, esse requerimento ele visa um pedido de informação executivo no tocante, principalmente, os equipamentos, as máquinas que dão manutenção nas estradas rurais da nossa cidade. Já é de notório saber, né, de todos, que o nosso município tem uma dificuldade muito grande para dar manutenção nas estradas rurais. Né? A gente tem aí mais de 1.500 quilômetros de estradas rurais que precisam de manutenção constante. Né? A gente sabe que, às vezes, o período da chuva às vezes castiga, atrapalha muitas estradas. E nós temos, no nosso município, alguns maquinários e que poderiam estar atuando, né, para melhorar o acesso dos moradores que moram na zona rural, que é uma demanda, talvez a demanda mais importante da comunidade rural, é as estradas. E tem maquinários parados no nosso município por valores extremamente irrisórios que poderiam estar em pleno funcionamento e que não estão, desde troca de óleo de patrol, desde a troca de mangueira de uma patrol, da troca do racol, se não me engano, de uma retroescavadeira, e que o valor total para consertar essas 3 máquinas que estão paradas não chega a R$2.000, não chega a R$1.500. Eu estive conversando com o encarregado, né, que faz a manutenção das estradas, o senhor Juliano, extremamente educado, atencioso, me apresentou, né, falou sobre o trabalho que eles estão fazendo, né, e que eu creio que foi uma boa escolha que o executivo fez, colocar ele aí à frente das obras, um cara extremamente atencioso, atento, nos atende sempre. Quando ele não pode nos atender, ele nos retorna. E a gente entende que talvez o município ele possa fazer a contratação direta, talvez a dispensa de licitação, foi até votado aqui nessa casa, um valor para que cada secretaria pudesse fazer as compras, enfim, de equipamentos ou de serviços, produtos, que seja, para resolver esse problema. São valores tão irrisórios e que resolveria, com certeza, não somente o problema da máquina, mas principalmente lá na ponta, o morador que precisa de uma estrada boa para rodar e que, infelizmente, não tem porque a máquina está parada. A gente entende das burocracias, entende toda a burocracia que envolve, principalmente, compra ou licitação de material ou de serviços, mas nós entendemos também que, em alguns casos, podem ser feitas a dispensa da licitação, principalmente valores baixos, como são esses. Então, eu queria mesmo que, por meio desse requerimento, que o executivo ele nos informasse qual maquinário está parado, o que está precisando de resolver, qual é o custo médio para a resolução desse problema. Nós entendemos também que tem as questões, né, que às vezes uma peça, seja uma peça que demora para chegar, ou não tem essa peça, ou não consegue localizar essa peça por meio da licitação. Mas situação como troca de óleo, uma troca de mangueira, esse racol também, são situações que, ao meu ver, são mais simples de serem resolvidas e que precisam ser resolvidas. Né? Então, assim, eu queria mesmo esse relatório, até mesmo para nós, enquanto vereadores, a gente tem as emendas aí, parlamentares, emendas de deputados, enfim, que a gente possa correr atrás também para conseguir algum recurso, seja para compra de novo equipamento, seja, sei lá, até mesmo para dar manutenção, se for possível e legal, é claro. Então é isso, eu quero, por meio desse requerimento, solicitar essas informações do executivo. Quais são os equipamentos que estão parados, o que precisa ser resolvido nesse equipamento, qual é o custo prévio ou médio para resolver esse problema e, principalmente, qual é a previsão de resolução. Até conversei com o Joviano agora há pouco, antes de vir para a reunião, e ele me informou que parece que já está bem adiantado aí para resolver, parece que já vão fazer as compras ou a troca do óleo dessa máquina que estava parada, e espero que, de fato, façam,
né, para que essas máquinas possam ser colocadas para rodar. Os servidores, né, os operadores que estão hoje talvez parados porque a maquinário está parado, para que eles possam trabalhar e, principalmente, que possa atender as comunidades rurais, as estradas rurais, que tanto necessitam de manutenções e que, infelizmente, a população tem sofrido com uma manutenção, de certo modo, ineficiente, que não tem atendido da forma que deveria. E com o maquinário funcionando, sem dúvida nenhuma, vai ser mais frentes de serviços para trabalhar e mais estradas que vão ser cuidadas. Agradeço ao vereador Everson. Eu coloco em única votação o requerimento. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação, indicações de autoria dos senhores vereadores. Coloco em única discussão a indicação 034/2026, de autoria do vereador Racis de Oliveira, que solicita coleta regular de lixo na localidade de Ausente. Está em discussão, portanto, com a palavra o vereador Assis. Boa noite a todos, né? Boa noite. Em relação a essas coletas de lixo no ausente, já foram pedidas algumas vezes, eu lembro que foi pedido até o Antônio Capivari, né? O Antônio já solicitou em relação a essa coleta de lixo, e continua a mesma coisa, não tomou providência. Então, assim, às vezes a gente andando naquelas localidades, a gente vê lá material contaminado pelas ruas, pelas localidades lá, afeta as águas dos pessoal. Então, assim, tomara que tome providência e realize essas coletas lá para a gente, tanto ausente de cima quanto ausente de baixo, e por aí vai outras localidades, que é Três Barras, enfim, que as localidades todas lá, tomara que ajeite esse negócio lá para a gente. Agradeço ao vereador Assis. Coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 035/2026, de autoria do vereador Antônio Carlos da Cunha, que solicita extensão de rede elétrica e de iluminação pública. Está em discussão, portanto, com a palavra o vereador Antônio Carlos da Cunha. Boa noite. Essa solicitação se faz para a extensão de rede de iluminação pública nas ruas Lapa Branca e Rua Itambé, na comunidade de Capivari. As pessoas são moradores, famílias de baixa renda, e estão lá lutando para construir suas casas e sem iluminação. Então, peço ao Poder Executivo que tome providência o quanto antes para atender essas famílias que tanto necessitam na comunidade de Capivari de extensão de rede elétrica. Agradeço ao vereador Antônio de Capivari. Eu coloco em única votação a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 037/2026, de autoria do vereador Flávio Cardoso da Silva, que solicita melhorias em estradas vicinais. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Flávio. Senhor presidente, estou muito preocupado com a questão dessas estradas vicinais. Onde vim trazer essa indicação nessa casa, nós temos um casal de idoso, sentido Grota Seca. Desde a época das fortes chuvas, a estrada ficou sucateada. Vem o ausente de cima, o ausente de baixo, onde fiz vídeos, né, junto com o senhor Adelso Santos, coloquei a conhecimento do Alex, morador lá de Três Barras, que estava cobrando, não só eu, quanto o Antônio, o Assis. A nossa região é uma região carente e que precisa do apoio do poder público. E a situação já vai só se agravando, principalmente com a questão das rotas escolares daquela região. Tanto Santa Cruz, Colônia, Barra da Cega, o Engenho, o Anguduro, e principalmente as ruas, algumas ruas do distrito de São Gonçalo. Venho com essa preocupação para essa casa, que nem sempre falo, a questão do idoso. Nós temos que olhar essa classe, porque eles dependem muito, principalmente a questão da saúde, né, a segurança, e a gente tem que dar essa acessibilidade para esses idosos. Nós temos que ter um cuidado, zelar, porque cada um tem seus entes queridos em suas casas. Fico preocupado com a questão das rotas escolares,
né? Recebi mensagens, graças a Deus, hoje Capivari foi, né, deu uma amenizada muito boa, né, graças a Deus ao Antônio, ao Poder Executivo, à secretária de Infraestrutura, que teve lá os funcionários, o coordenador que está na estrada, deu essa acessibilidade em Capivari. Mas nós precisamos olhar ali para o Três Barras, ali a Lavoura, a Rua do Passageiro, que tem cobrado aqui, tanto eu quanto os outros 2 colegas. A questão do manilhamento, já fui, já levei, né? Acabei de receber hoje aqui nessa casa o ofício do gabinete do senhor Elvio, o chefe de gabinete, a respeito do manilhamento. Nós tivemos lá presente, lá com o senhor Antônio. São 10 manilhas para a gente atravessar aquela rua. Mais acima nós temos mais 8. Então, assim, vamos olhar, tem um olhar especial, né, para essas localidades, porque não está fácil, e a gente está aqui, né, para trazer essas demandas, deixar o Executivo, as secretarias atenta com essas demandas, porque do jeito que se encontra, não dá para continuar o jeito que está essas estradas vicinais. E é só isso aí, senhor presidente, sem mais. Obrigado. Agradeço ao vereador Flávio. Coloco a única votação, indicação dos vereadores que aprovam, que ele permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão a indicação 038/2026, de autoria do vereador Assis de Oliveira, que solicita sinalização de via. Está em discussão, portanto, com a palavra o vereador Assis. Essa indicação minha é que seja colocado ali na nossa rua ali, Esperidião, ali tem um fluxo de criança vindo da escola e não tem uma sinalização, não tem um quebra-mola, não tem uma placa de indicação, nada. Então, assim, e já foi pedido para poder instalar essas placas de sinalização, ainda não foi instalado. Então, assim, queria que eles tomassem as providências e colocassem uma sinalização lá para a gente, por causa do fluxo de criança e até trabalhadores que frequentam aquela região lá. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Assis. Coloque a única votação, indicação. Os vereadores que aprovam, quero permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Concluída a discussão e votação das proposições incluídas na hora e no dia, pergunto aos senhores vereadores se desejam fazer o uso da palavra para a apresentação de suas proposições verbais e considerações finais. O vereador Rosimar, com a palavra, ele solicitou. Boa noite mais uma vez. Senhor presidente, o senhor falou que... Boa noite. Aí, na hora que leu o senhor, já veio o texto, covarde. Né? Concorda? O senhor falou aí? Não, senhor. O senhor falou... Não concordo, não. Covarde. Então, depois eu quero... Está na ata. O que você falou aí. Então, é assim, eu estou aqui como vereador há 1 ano e meio, como fiz parte do senhor várias vezes. Ajudei, corri atrás, sou da comissão, nunca, sempre votei as coisas, entendeu? Transparências. Mas eu acho uma coisa tão engraçada, porque, assim, às vezes tem que dar o parecer para as pessoas, como deve ser, igual fez agora da assessoria. As pessoas têm que entender. Vou te falar com o senhor uma coisa aqui, que nós temos aqui o jurista aqui, que ele é testemunha. Uma secretária da prefeitura perguntou para mim, quando eu fui na votação da Justiça Federal, secretária da prefeitura, que eu ia votar contra. Falei com ela, ia. Aí eu perguntei a ela, o que é esse que nós votamos lá da secretária? A senhora pode me explicar? Ela não soube me explicar. Eu virei, como várias pessoas estão me perguntando isso. Que é do AA, é bom, é top, mas as pessoas têm que saber a verdade, primeiro, como fez da assessoria. Aí, cheguei aqui na quarta-feira passada, tinha um vereador ali, eu cheguei, falei com ela aqui, ó, nós fazemos parte da comissão, pergunta para ele aqui o que é, ela mesma coisa, eu fiz aqui, o que eu fiz? Chamei o jurídico aqui, que ele está aqui, que pode falar aqui em plenário, ou como é que funciona o negócio do AA, da Justiça Federal. Não é a pessoa, ela entendia que a pessoa ia no INSS, certo? Isso é o que entendeu. Porque a informação ela tem que sair igual saiu da assessoria. Ela não tem que sair assim por cima da hora, não, porque as pessoas depois me cobram. Né? Agora, os outros vereadores, não sei. Ela achava que o vereador que está aqui sabe que eu perguntei lá na esquina passada, entendeu a mesma coisa. E eu chamei o jurídico, se ele tiver e quiser falar, e pode falar que é mentira. Ela achava que ia no INSS, que no INSS da perícia, no INSS médica, que vinha aqui na Câmara, e é uma secretária da prefeitura, certo? Aí, então,
Eu falei com ela, não está errado. Se mandar o seu INSS para o médico, o INSS não tem nada a ver, a senhora vai te mandar para Capelinha, Guanhães, certo? É isso que tem que explicar ao povo, como uma pessoa de São Gonçalo me ligou e me perguntou, eu falei, pergunta qualquer um se é isso, não é, como o jurídico falou ali na frente dela, ela falou assim, então eu entendi mal, Rosimar, me desculpa. Então, o esclarecimento, é isso que é bom a alguns que questionam quando a gente vota nas coisas e tudo, que vem aqui e procura saber toda a verdade, não é só o termo que interessa a alguns. Porque, às vezes, eu fico olhando aqui, tem as retaliações, eu acho que eu não prejudiquei essa casa, é um direito meu pensar, votar no que eu quero. Né? Então, quer dizer, como eu não votei no que é favorável, eu não presto, né? Que eu estou vendo isso aqui. E não é várias vezes. Pessoas já viu o senhor retalhando aqui, a pessoa que já comentava comigo. Então eu acho que o senhor tem que esclarecer essas coisas melhor. Porque eu estou aqui para trabalhar para a população, quem quiser me perguntar, me pergunta. Mas tem gente que me questiona, porque vídeo que saiu, fulano fez isso, mas talvez se você perguntar a ele, olha, você sabe o que é o projeto? Não sabe responder, não. Eu não, durante que eu estou na comissão, todas as vezes, eu leio o projeto, procuro o jurídico lá, procuro aqui, vou na prefeitura, procuro tudo. É um direito meu procurar saber a verdade, para me dar explicação às pessoas. Agora, eu acho muito errado, talvez a gente não vota no que favorece alguns, fica retalhando a gente. Não, é um direito nosso votar no que nós queremos. As pessoas, os vereadores, têm que respeitar o que nós votamos. É o direito. Como falou, votou. Eu voto contra, respeitei o direito dele. Como ele sempre falava que queria assessoria, sempre batia na gente, queria assessoria, mas eu respeitei. É um direito respeitar, mas não retalhou. E eu acho muito feio a gente tem hora assim, ficar retalhando as pessoas de fora ficam vendo isso. E eu estou te falando, não vou ver não, porque eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Agora, se eu sou covarde das comissões, essas coisas eu não presto, viu, doutor Claudio? Eu estou me retirando das comissões, viu, a partir de hoje. A Justiça e as Finanças, todas as comissões da Câmara. Tá bom, doutor Claudio? Então, eu só peço ao senhor que, às vezes, esclareça as coisas do é bom. Mas fala para o pessoal, é só se ele precisar de uma Justiça Federal, não é do INSS. As pessoas não estão entendendo isso até hoje. É porque o esclarecimento, quando é assessor, alguns vai lá e fica batendo. Mas quando você pergunta, qual a votação que vai ter? Ele só sabe o que ele chega para ele. Ele não sabe de todos os projetos aqui. Então, eu mesmo não fazer parte da comissão, estou aqui, e qualquer cidadão que quiser me perguntar sobre os projetos, pode chegar na rua, me ligar e falar, Rosimar, o que é que você leu lá do projeto? Eu leio e vou passar, mas eu das comissões, eu estou me afastando. Obrigado ao senhor, viu? Agradeço ao vereador Rosimar, só complementando sua fala, já que o senhor citou, né, a presidência, eu queria simplesmente reforçar. Você fez o questionamento e você mesmo respondeu, já que quando as pessoas têm dúvidas, cabe a você, os demais vereadores, os funcionários desta casa, tirar as dúvidas de todos, porque nem todo mundo entende tudo, né? Infelizmente. Nós temos projetos aí que, infelizmente, as pessoas não vêm aqui para saber a verdade e para tomar conhecimento. Então, fica a dúvida, mas nós estamos, a nossa equipe está preparada para responder a todos com maior presteza, com maior transparência do mundo, e é isso que você falou. Então, eu não vou estender para não justifica a discussão, né? Vamos dar sequência com a palavra o vereador Flávio Cardoso. Senhor presidente, eu venho aqui agradecer o Poder Executivo pela parceria dos calçamentos que estão acontecendo no Distrito de São Gonçalo. Teve parceria, né, da Prefeitura na rua da Igreja da Matriz, no nosso distrito, claro, com parceria da associação, com o morador, o doutor Eduardo, né, o André, toda a comunidade que ali doou, a vocês aqui também, que contribuíram com essa obra. Venho agradecer aquele que levou um cafezinho para a turma. Eu estendo meus agradecimentos. Estamos iniciando um calçamento na rua Vila Nova, uma comunidade quilombola de São Gonçalo, do distrito de São Gonçalo, no qual pude colocar uma emenda positiva para poder estar iniciando esse calçamento. Tem também uma parte da emenda parlamentar de uma deputada, e não dá para poder fazer todo o calçamento,
Mas eu não poderia deixar aqui de agradecer. Agradecer a parceria da prefeitura e a união da comunidade de São Gonçalo, que ali mostrou que é capaz das coisas acontecerem. E vejo que do mais velho à criança que esteve lá com boa vontade de ver aquele desenvolvimento no distrito, que é uma rua que precisava. É uma rua que, num período da festa, eu não sei se o nosso nobre colega vereador Antônio esteve nessa festa de São Gonçalo, no qual uma senhora caiu, fraturou o pé por causa do cascalho frouxo que tinha ali, perto da Igreja da Matriz. E hoje a rua se encontra calçada, é uma alegria daquela comunidade, né? É uma satisfação. Estendo de coração meu agradecimento ao Eduardo, que deu a ideia, né, junto com o André e a comissão, que apoiaram eles dentro da associação, que fizesse um mutirão. E funcionou, e aí pude ver de perto o quanto o povo de São Gonçalo também é unido. Muito importante. Pode contar comigo sempre ali, naquele distrito, não só no distrito de São Gonçalo, mas contra as outras comunidades, que já estão destinados recursos para a questão de pavimentações, né, sem citar aqui, mas vai acontecer. Pode ter certeza aí, as outras comunidades, por que na minha comunidade não fez? Flávio? Tá, pode esperar que vai estar chegando. Vai estar chegando. Tem emendas indicadas aí. Né, e agradeço aqui, de coração, a deputada Carol Caran, que nunca recebi de um deputado o valor que ela colocou, o montante que ela colocou. Eu já tenho um mandato aqui nessa casa. E ela fez a diferença. Né? E fez a diferença, e a comunidade está vendo. A comunidade está vendo, né? A minha luta, as minhas correrias, é o resultado, é o fruto que está chegando. Foi um valor de 400 mil, mas é um 400 mil que vai fazer vai fazer a diferença na vida daqueles moradores ali. Pode ter certeza que eu estou falando. E pode ter certeza, aonde que a goteira pinga, nós não podemos tirar. Porque se você tirar ela vai acabar, ela vai secar. Então, é o que eu falo aí para a população serrana. Vamos ficar atento com essa situação dessa eleição que está para chegar. Então, deixo aí, né, e peço aí que todo mundo acalma, que as coisas vão estar chegando. O Poder Executivo tem interesse, sim, de estar nos ajudando dentro do possível. A Secretaria de Infraestrutura, né, a Secretaria de Cultura, né, a gente pede aí nessas festas que está aí chegando, que possa estar apoiando, porque a nossa população merece, e temos que fazer algo diferente para aquela comunidade. Aquela região nossa ali merece muito, e muito mesmo, porque às vezes a gente solicita um palco, um som, né, aí vai o som de pequeno porte, que nem já várias vezes que o nosso colega ali já manifestou. A gente entende, mas aí a gente olha que quando acontece essas festas dentro do município, dentro da sede aqui, a gente fica surpreso. Mas a gente também vem agradecer, sim, porque ela, toda vez que fui no gabinete dela, ela pôde atender da melhor forma. A Secretaria de Cultura e Turismo, ela atende, sim, é um banheiro químico, né, é uma tenda. Então, eu fico satisfeito com esses pequenos. São os pequenos detalhes que fazem a diferença na vida lá fora. Né, o povo merece, pode ter certeza. Enquanto eu estiver aqui, pode contar comigo sempre. Sem mais, senhor presidente, uma boa noite a todos. Agradeço ao vereador Flávio. Na sequência, eu vou com a palavra o vereador Assis. Boa noite, novamente. Só para complementar, porque na reunião que teve uns tempos atrás, aí eu falei que o posto de saúde ia começar a funcionar em maio, mas houve alguns detalhes, agora vai começar agora no feriado de 4 de junho. Vai estar funcionando. E também, né, agradecer também ao deputado lá, o Celício Trocel, que deu um apoio para a gente, está dando um apoio lá para a gente, lá no Miro Verde, em relação a essas emendas, né? Que vai dar tudo certo, se Deus quiser. É só complementar também um pouco da fala do Flávio, a nossa rua lá, aquela rua direita do Miro Verde, que passou a patrona, precisa da gente. Os pessoal, às vezes, assim, no Cerro as coisas demoram muito a acontecer. A gente vê algumas outras cidades vizinhas aí que as coisas fluem mais rápido. No Cerro parece que tem alguma coisa travada que prende. O colega ali falou das máquinas paradas, já tem um bom tempo mesmo que essas máquinas estão paradas, sabe? Então, assim, tomara que essas coisas sejam resolvidas um pouco mais rápido, porque a população já está muito assim, cansada de esperar. Parece que já tem quase um mês que essas máquinas estão paradas lá mesmo. E uma vez uma peça, que coisa simples, talvez seja simples de resolver,
mas tem esse impacto lá que demora a resolver essas questões. Tomara que seja um pouco de resolutividade nessas coisas para a gente lá. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Assis. Na sequência, com a palavra o vereador Ronivon. Utiliza o outro microfone, vereador. Boa noite a todos mais uma vez. Estou aqui nessa tribuna aqui para me rebater a palavra do presidente dessa casa. Senhor presidente, o senhor pegou e falou que nessa casa a cara dos vereadores não queimava por estar votando esse projeto. Cada vereador vota do jeito que ele quer. Eu acabei de falar ali. 4 votou do jeito que queria, 6 votou do jeito que ele queria, e o senhor pensou do jeito que o senhor queria. Se der 5-5, o senhor podia desempatar do jeito que o senhor queria. Agora, presidente de Câmara, presidente de qualquer lugar, ele é parcial. O senhor está sendo imparcial. O vereador vota como quer. O senhor não tem que rebater como o vereador votou. A minha cara, ela não tem que queimar porque eu votei no projeto. Eu votei o que eu quis, o que eu quero, o que eu acho que eu entendo isso aqui, entendeu? Agora, se eu mandar os vereadores que a cara deles não queimou, só bateu na mesa, só tem que ser parcial. Eu fui presidente dessa casa, 2 mandatos. Eu trabalhei com um vereador que está aqui dentro, que é ex-vereador, que é hoje assessor aqui dentro. Trabalhei com o coronel do Exército, o senhor Paulo de Tarso Araújo, vereador inteligentíssimo, difícil de lidar com ele, mas era um cara inteligente, e eu soube lidar com a situação. Se o vereador falar o que tiver de falar no plenário, eu não tenho que me rebater ele no final, não. Eu estou aqui para pautar os projetos, dirigir a casa e pôr água na casa. O senhor está colocando fogo na casa. O senhor já me atacou aqui, já inteira 3 vezes dentro dessa casa. O senhor tem que respeitar a mim, o senhor tem que respeitar o a favor do senhor, o senhor tem que votar respeitar o contra o senhor, o senhor tem que respeitar o funcionário dessa casa, o senhor tem que respeitar o cidadão dessa casa. O senhor não está me respeitando e nem os nossos colegas aqui. Eu estou falando por mim. Mas o senhor falou que a cara não queima, então foi 4, a minha queima, e eu voto como eu quero. O senhor nunca vai mudar meu voto do jeito que eu deixar de pensar, que eu estou aqui para votar o que eu quero, eu represento a população que votou de mim e aqueles que não votou. Agora, quando eu votar, decidir o meu voto, é minha cabeça, minha intenção. Eu votei o que eu quis, eu me explanei aqui como que eu quis. O meu amigo aqui, Dico Sarafim, e até o momento ele estava votando e me pedindo para mim votar junto com ele. Mas ele falou que da agora para frente eu não quero isso mais. A partir de ontem, ele pegou o telefone dele, ligou para mim, que não ia votar mais. Eu não liguei para ele, não. Falei, senhor Dico, é para o senhor votar, pressionar o senhor, não. Eu ia votar e ele me pediu no dia para me votar com ele. Ele não quis votar, a ideia é dele. Eu não posso questionar ele, pressionar ele, porque ele não quis votar, não é o gosto dele, a decisão é dele, ele tem o poder, ele tem a caneta para decidir. E o senhor quer pôr moral no vereador que não votou a favor? O senhor quer aplaudir os que votaram a favor, os que foi contra? O senhor, para resumir, eu errei aqui um pouquinho, os que votou a favor, o senhor quer sacrificar, os que votou contra, o senhor quer elogiar. Pelo contrário, o senhor tem que passar a régua, passar o pano, só tem que pôr água na casa, não é pôr fogo para ela queimar, não. Isso é falta de respeito, entendeu? Mandar a cara queimar, isso cabe representação aqui. Se os 4 colegas aqui, os 3, quiserem juntar e fazer representação, pode fazer contra o senhor, isso é errado. Eu fui presidente, eu legislei a casa, eu presidi a casa, eu tinha vereadora feminina comigo, que era a Silvana Dumont, que foi minha vice-presidente. Eu fui presidente na época lá com Rogério, lá do 3 Barra, grande colega lá, que é o ex-vereador. Então eu tinha o jeito de trabalhar na casa. Tem dia que eu pensava, será que eu vou dar conta disso aqui hoje, que a coisa está pegando fogo do lado do executivo, e eu chegava lá e dava conta. Tem a prova ali, ó, um ex-vereador exemplar ali, que trabalhou na casa demais da conta, falo isso até hoje por onde eu ando. Esse plano diretor só foi votado aqui semana passada com moral, por causa que tinha 2 vereadores que trabalhou nele, senão ele tinha passado imoral lá atrás, por causa que tem 2 que trabalhou em cima dele. Então é isso aí que eu estou aqui, eu não tenho mais nada a falar, só tem minha indignação quanto à presidência dessa casa aqui hoje, e mais 2 vezes aqui que já me desrespeitou. Isso é falta de respeito com o vereador. Agradeço ao vereador Ronivon, entendo sua reivindicação. Inclusive,
o senhor conhece muito bem o regimento desta casa, de forma alguma influencia no voto de cada um aqui, pelo contrário, eu só manifesto após a votação, embora a minha decisão, se caso houvesse um empate, eu já expus que seria contrário. Agora, eu não vim aqui para tampar o sol com a peneira. Quando eu vejo que a coisa está errada, no momento oportuno, no momento legal, eu faço a minha exposição. É um direito meu, um dever meu, que eu também represento uma classe de pessoas na nossa região. Não é só os 10 vereadores que são vereadores. Quanto à forma, a comissão de ética, ela está aí, nós temos a ata, está tudo registrado. A hora que os senhores, né, que se sentirem lesados, de alguma forma achar que convém, estou aqui para responder todos os meus atos. Não venho aqui, não me escondo, eu sou autêntico. Tá? Então, eu peço até desculpas se os senhores ficaram magoados, mas era a minha visão, é a minha visão com relação ao projeto, e poderá vir outros da mesma forma, mas influenciar o voto, jamais. Eu quero seguir pela ordem aqui o vereador Enéas. O senhor já falou, né? Eu venho continuar com a fala do Rosimar, que eu acho que a presença precisa ter um pouco de mais de coerência no cargo que ocupa, porque os votos aqui são todos legítimos. E tem que ter o respeito, sim. Não é dar amor de mesa, não é se intimidar como foi intimidado. E a questão, eu quero complementar aqui, a entrega do título será realizada em sessão solene especialmente designada para esse fim, em data a ser definida pela mesa diretora. 2 autoridades eclesiásticas aqui no nosso município, foi aprovado em outubro do ano passado. Desde outubro do ano passado, eu venho dialogando com a presidência e o tempo todo não pode, não dá, tal data não dá, porque falta de interesse, porque a partir do momento que foi aprovado a mesa diretora, eu fiz diálogo, não me ouviu, fiz um ofício, nem resposta eu tive, e é um desrespeito. Eu gostaria que toda a comunidade evangélica observasse isso aí, o desrespeito que está com 2 autoridades eclesiásticas do nosso município, que foi aprovado em outubro do ano passado, e a presidência, por pessoal, não sei, tem retirado o tempo todo, e todo mês está tendo eventos aqui. Agora, é um programa, um absurdo a falta de respeito com essas 2 autoridades eclesiásticas, e espero que esses títulos cidadão, que o senhor possa, o mais rápido possível, porque é um desrespeito também com todos os vereadores, que foi votado unânime. E falta de recurso não tem, não. Falta de recurso tem, não. Foi 150 mil para a festa do queijo e 500 mil para estradas no início do ano passado, e depois simplesmente a obrigatoriedade que foi para que tem que devolver para o nosso município. Nós temos nessa casa aqui quase 30 funcionários, se não tiver mais. Então, não é falta de recurso, é simplesmente interesse pessoal. Está acomodado, sim, é interesse. A assessoria, sim, é do presidente, não é dos vereadores. Agora, certos grupos, pode que tenham mais regalias, mas eu já volto a falar, eu fiz ofício e não fui atendido. Pedi, não posso, pede fulano. Assessoria, sim, é necessário para todos os vereadores. Para ter um notebook, foi a maior dificuldade que nós tivemos aqui para conseguir cada vereador ter seu notebook aqui nos seus gabinetes. Não temos uma impressora e recurso tem, sim. Falta de interesse. Sem mais. Agradeço o vereador Enéas, só respondendo o vereador Enéas, que as palavras hoje estão só sendo dirigidas à minha pessoa, né? Então, o título de cidadão honorário, ele tem que ser um momento solene, né? Um momento importante. Eu creio que essas pessoas, inclusive, digno de passagem, um deles que está homenageado, até o senhor, seu pai, né? Mas não foi eu que indiquei. Fica bem claro isso aí. Por favor, vereador Enéas. Que é uma pessoa, só concluindo, uma pessoa realmente que presta um trabalho muito importante para a nossa cidade, reconheço, inclusive faço parte, estou fazendo aqui, assinando junto com o senhor sabe muito bem que eu queria muito bem dar o título de cidadão honorário para o nosso amigo Nilceu, no qual o senhor fez parte, e ainda convidou o vereador... Eu indiquei primeiro. O Everson, uma pessoa extremamente espetacular, o senhor Nilceu, e vai ter um momento oportuno
né, para que a gente não fique fazendo durante os anos todos como que eu vou dizer, essas comemorações, esses momentos de entrega do título de cidadão honorário. Então, no momento oportuno, será feito, e não é falta de recurso, com certeza não, né? A gente tem total responsabilidade. Mas agradeço e vou atender o pedido do senhor de acordo com a demanda e com a necessidade aqui do Legislativo. Com a palavra, o vereador Everson Leão Simões. Venho aqui, né, falar, já foi até muito bem falado aqui pelos nobres colegas vereadores, sobre a questão desse projeto, e até gostaria de falar direcionado também para o nosso presidente, né, o senhor João Paulo, porque ele foi um pouco, pelo menos, incoerente em um dos momentos aqui, porque na última vez que iria ser pautado esse projeto, que nós, vereadores, resolvemos tirar o projeto de pauta, ele bateu na mesa, que já é de costume fazer isso, e falou que nunca mais, enquanto estivesse com o presidente da Câmara, ele não colocava esse projeto para pautar. Não pautaria esse projeto. Então, eu creio que dentro dessa casa é importante ter um pouco de coerência. E faltou coerência da parte dele. Porque ele deu a palavra que não ia colocar, colocou. Qual motivo, eu não sei. Sobre a questão do projeto, e que ele falou, né, que a gente tem que... Não vou nem usar os termos, não. O Rony já citou o termo que ele usou aqui. Mas a gente tem que lembrar que nós, vereadores, nós temos a liberdade de votar da forma pela qual nós entendemos ser o melhor. Todos os projetos que eu voto aqui é pensando no interesse público. Eu falo que eu nunca fui político, nunca imaginei entrar na política, embora tenha percebido que a política é um jogo de vaidade absurda e que o interesse público nem sempre é pautado e que é vergonhoso isso. É vergonhoso porque, sinceramente, a gente percebe que o interesse público ele é a última coisa a ser pautada. É a última coisa a ser pautada. Isso dá nojo. Isso dá nojo. Eu falo que eu não sou político, eu estou político. Mas cada dia que passa eu vou percebendo o quanto que a política ela nunca foi para o povo, de verdade. E quando a gente vem falando sobre esse projeto, eu poderia falar muita coisa aqui, mas não vou ficar delongando muito, que não vem ao caso. Mas essa casa, muito bem falado aqui pelo nosso nobre colega vereador Enéas, ela tem mais de 20 profissionais, 25, sei lá, profissionais, não vou falar ao certo porque eu não sei. Foram criados cargos aqui do CAC, né? E o CAC, de fato, eu, inclusive, fui um dos que votei favorável ao CAC, vendo a importância, né, do funcionamento do CAC, vendo a importância que seria trazer atendimentos, né, para a comunidade, para a população serrana, e que eu vejo que seria... Eu via, né, na verdade, a importância dele. Só que, embora a gente não pode trabalhar com a administração pública somente pautada em números, mas segundo até o próprio relatório do CAC, no mês de dezembro de 2025, foram 51 atendimentos, sendo 22 dias úteis, uma média de 2 atendimentos por dia. No mês de fevereiro de 2026, foram 131 atendimentos em 18 dias úteis, uma média de 7 atendimentos por dia. Isso, toda a estrutura do CAC. No mês de março, 153 atendimentos, 22 dias úteis, uma média de 6,95, 7 de atendimentos por dia. E no mês de abril, foram 103 atendimentos em 20 dias úteis, uma média de 5 atendimentos por dia. Ou seja, foi montada uma estrutura aqui, e que o custo médio, que subiu do valor que era anteriormente de custo da Câmara com a atual estrutura do CAC, aumentou em uma média de mais de R$20 mil mensal. E teve uma estrutura que o atendimento médio está sendo de 7 atendimentos dia, 6 atendimentos dia. No mês de dezembro foram 2 atendimentos dia. E aí eu faço a pergunta, ou melhor, eu entendo que isso talvez seja desperdiçar recurso público. Eu penso que sim. Eu votei favorável ao CAC, eu entendi a importância do CAC, ainda continuo entendendo. Só que eu penso que a gente, da mesma forma que o Rosimar fez aqui, que anteriormente ele via que não era necessário talvez assessoria, mas depois ele compreendeu que era importante, a gente também tem que ser humilde e reconhecer que às vezes alguma decisão que a gente tomou aqui dentro tem que ser no mínimo repensada. E para mim isso é desperdiçar recurso público. Espero, torço, né, que o CAC funcione, que seja feito trabalhos de divulgação, o que for, mas que seja repensado também, porque isso é desperdício de recurso público. Eu não sei se o dificultador é a distância que a Câmara está hoje, né, da região central, se está faltando talvez mais divulgação, mas o que eu penso é,
O assessor, como eu defendo, continuo defendendo, ele vai estar lá fora, não vai estar somente aqui dentro também atendendo. Tem um gabinete, mas ele vai estar lá fora atendendo a população também. E independente, eu penso assim, nós estamos aqui hoje, não somente, ou melhor, estamos aqui hoje somente para representar a população serrana, mas eu acho que deve haver o respeito aqui nessa casa. E o problema nessa casa, às vezes, é que as opiniões divergentes, elas não são respeitadas. E é muito triste a presidência da casa ser ou dar mau exemplo nesse sentido. Quando o vereador Enéas citou, e eu não gostaria nem de citar, mas todas as vezes que eu falo alguma coisa, e está certo, aqui é um lugar de democracia, tem que questionar, tem que se posicionar mesmo, eu já até conversei isso com o próprio presidente, que eu já percebi que sempre ele me questiona, e tem que questionar, mas chega um momento que a gente passa a pensar que é algo pessoal. Tem um projeto meu nessa casa, que é um projeto de Libras, que não é gerar custo, isso é investimento. Isso verdadeiramente é você dar acessibilidade para as pessoas participarem das reuniões da Câmara. Coloquei esse projeto no mês 4 ou mês 3 do ano passado, se não me engano. E esse projeto só não passou porque o presidente não quis que ele passasse. O projeto foi apresentado, o projeto foi levado para a comissão, eu era o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, onde o projeto deveria passar para depois ser votado, e o presidente não quis pautar esse projeto. Aí eu pergunto ao presidente, por quê? É um projeto que dá acessibilidade. É um projeto que dá o surdo, mudo. Ah, não, mas no Cerro não tem surdo, não tem mudo, ou tem um número pequeno. E daí? Quem mora lá nos Estados Unidos, e talvez tenha um laço com o povo serrano, é do Cerro, tem um familiar que pode ser surdo, mudo, que seja, ele pode participar da reunião. Isso é da acessibilidade. Isso é investimento. Isso não é dar gastos desnecessários para o município ou para a Câmara Municipal. Lembrando, o próprio vereador Flávio citou muito bem, né, que esse recurso da assessoria ele poderia ser utilizado, talvez, para outras áreas. Só que a gente tem que também lembrar não somente das possibilidades, mas principalmente da legalidade. A gente trabalha aqui com legalidade. A Câmara Municipal de Cerro, o recurso que vem para cá é um recurso que é passado pelo Executivo, e esse recurso não sendo utilizado pela Câmara, pelo Legislativo, ele deve ser devolvido para o Executivo, mas nós não temos poder de falar com o prefeito. Prefeito, estamos devolvendo esse recurso, você tem que fazer isso. Não. É um recurso que volta para o Executivo, e o Executivo ele tem livre decisão e escolha de fazer o que ele bem entender. Claro, pode ser feito, como foi feito o repasse no ano passado de R$500 mil para arrumar as estradas, que foi o prefeito que solicitou que fizesse essa antecipação dessa devolução desse recurso e foi feito. Como também foi feito para os R$150 mil para uma festa, e que eu entendo que uma festa não é de interesse público, até porque não foi toda a população que esteve presente nessa festa e não pôde estar presente nessa festa. Então eu penso assim, nós enquanto vereadores, a gente tem que ter um pouquinho mais de coerência e menos vaidade. E menos vaidade. Lembrando que nós estamos aqui e são cargos temporários. Eu estou aqui hoje como vereador, mas daqui 2 anos e meio eu posso não estar mais. Seja porque a população não vai querer me colocar aqui mais, seja porque eu talvez não vou querer continuar. Mas eu jamais vou sujar o meu nome por conta de 4 anos. Jamais vou sujar o nome da minha família por conta de 2 anos e meio. Nunca. Na minha família nunca teve político. Eu falo que eu fui o primeiro louco a entrar nessa loucura da política. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o que eu acho ser certo. Não me curva a pressão, não me curvo a joguinho político, a conchavo político. Eu tenho uma plena e tranquila consciência que eu não tenho rabo preso com ninguém. Vou votar no que eu acho que é o correto, vou votar favorável. No que eu acho que não for correto, vou votar contrário. Não vou ser talvez compreendido por muitos, porque às vezes quando a gente vota e a gente vai contrário ao interesse de alguém, essa pessoa pode não gostar, mas sempre eu voto de consciência tranquila de que eu estou fazendo aquilo que eu acho que é melhor para o povo serrano. Seja presidente da Câmara, seja colegas vereadores. Eu não estou aqui para representar nenhum de vocês, até porque ninguém votou aqui em mim. Eu estou aqui para representar pelo menos os 478 votos de confiança que eu tive lá fora. E não somente os 478, né, porque eu nem sei quem foram, mas estou aqui para representar toda a população serrana. E volto a repetir, não ter rabo preso com ninguém. Não sou vaidoso, falo tranquilamente isso. E o que eu penso que nós, enquanto políticos, seja vereador, seja prefeito, seja o que for, a gente tem que ser um pouco mais humilde e reconhecer que a gente está aqui é para servir a população. A gente está aqui é para atender o interesse público. Mas não é para estar aqui para ficar com briguinha, com vaidade, que de nada vai trazer melhorias para a nossa população. O vereador Rosimar pediu a fala? Pode usar. Ele pediu a fala. Eu considero a fala para o Rosimar.
ô, seu João Paulo, eu não quero bater no senhor, não. Nem pode, né, Rosimar? Não, mas deixa o senhor também não tem o direito de falar que nossas caras não queimam, não. Aí só está desrespeitando os 4 que votou. É um direito de votar em quem quiser. O senhor trouxe uma escrita e leu, não foi? E falou que nossa cara não queima. Isso quer dizer, quando eu estava com o senhor, nunca decepcionei o senhor. O senhor sabe disso. Sem votei em coerência. E votei certo. Agora, só falar que nossas caras não queimam, quer dizer que queimou foi a cara dos 6 que votou a favor? É um direito nosso. Nós estamos aqui, é uma democracia. Agora, nós chega aqui, o senhor lê um livro aí, beleza? Foi o que o Rony falou. O senhor tentou retalhar o que não agrada ao senhor. Quer dizer que se não agrada, nós não presta. Então, por isso que eu saí das comissões. E estou aqui para atender o povo e ajudar o povo. Mas eu só quero que o senhor respeita. O mesmo que o senhor foi eleito como vereador, também fui. E a população vê isso aí, o que o senhor leu, e tira lá, a cara não queima. Porque quando eu estava fazendo bom trabalho, eu era top, né? Agora minha cara não queima, quer dizer que não presta, né? Então eu acho que é essa coisa que eu estou te cobrando. Não estou te ofendendo nem nada. Só achei errado do senhor julgar indireto, que não é a primeira vez. Agora, o senhor me respeitando, eu respeito o senhor, como o senhor acabou de falar. Porque o senhor também não tem o direito de me respeitar. Falar que minha cara não queima? Só porque eu votei a favor de um projeto? Só que eu votei contra? Não, gente. É um direito meu, como é direito de qualquer um. Agora, quem quer me questionar, a população lá fora, ela pode me questionar. Certo? Agora, o senhor, como presidente, aí chega... a cara não queima, então não queima dos 4 que votou, né? Eu acho que essa coisa fica muito feia pela população vendo isso. Depois só pesquisa aí, tá bom? Obrigado. Mais uma vez, eu quero agradecer ao vereador Rosimar, tá? O que foi dito está gravado, né? Peço desculpas se o senhor ficou ofendido, mas é o meu posicionamento. Eu vou responder o vereador que estava na tribuna. Primeiro, quando ele diz que incoerência da presidência por ter permitido que o projeto entre na pauta para ser discutido, né? Foi falado isso no ano passado, o projeto da assessoria. Eu não, mesmo fazendo parte, para a população que não entende, mesa diretora ela é composta por 3 membros: presidente, vice-presidente, secretário. Esse projeto de assessoria ele tem que sair da mesa diretora. Mas você pode tirar de pauta. Você pode Por não favor, colocar na pauta. senhor vereador. Você pode não colocar na pauta. Democracia é o que nós estamos fazendo. O senhor mesmo tirou por gentileza. A fala dos senhores vereadores. Democracia é isso que nós acabamos de fazer. O senhor não está tendo, porque por favor, eu faço parte da Aristide. mesa e foi eu que coloquei e o senhor retirou. Obrigado. Foi o senhor que retirou. Então, ela tem que partir da mesa diretora. Então, como são 3, ele tem que ter pelo menos 2 votos favoráveis e 1. Mas você pode tirar. Você pode mandar tirar o por projeto favor, como o senhor já vereador, fez. Como o senhor já Everson, fez. Por favor. Por favor, senhor Aristides. Então, como tinha 2 votos para a tramitação do projeto, que era do nobre vereador Renéas e do colega Assis, né, que era favorável à tramitação do projeto, no qual o mesmo vereador foi contra o projeto, eu nem quis assinar, porque eu era contra até a tramitação, entre aspas. Eu não queria fazer parte disso. Mas a democracia é isso. É ter que ser decidido como foi decidido aqui. 6-4. Tá? Então, quando o senhor tratou de incoerência, esse é o procedimento que o regimento interno ele nos orienta. Com relação aos cargos, ao AA, imposto de identificação, aos números de atendimentos, nós nem inauguramos o setor de identificação ainda. Eu quero agradecer por ter trazido os números e passado para a população, porque nós não temos o setor de identificação funcionando, nem a OAA não foi inaugurada ainda. Então, ou seja, quer dizer que nossos números vão aumentar. Espero que sim, que está aqui para a população. Nós estamos de portas abertas e vamos fazer o melhor para a população. E eu vou trabalhar de acordo com o que a população pede. A população ela sempre bateu na tecla e falou: assessoria no cerro? Não. Então, eu escuto a população. Os demais, se quiserem escutar, bem. Se não, infelizmente, acontece da forma que aconteceu. Algum outro vereador gostaria de fazer o uso da palavra? Com a palavra, o vereador Antônio Toninho de Capivari. Boa noite mais uma vez. Falando aqui das estradas vicinais, agradecer
ao Poder Executivo pelo excelente serviço prestado à comunidade de Capivari. Recebi inúmeras mensagens de gratidão, o pessoal ficou satisfeito. Hoje, as máquinas já se encontram na comunidade do Ausente, onde também tem tudo para fazer um belíssimo trabalho. Os funcionários todos dedicados, a galera da produção, que sempre mantém o cerro vivo, não deixa a desejar. Então, cada dia mais qualificado. Juviano aí veio para somar com a equipe, está sendo sempre acompanhando diretamente, indo até as máquinas e vendo tudo que está acontecendo. Então, a gente fica muito feliz com isso. Fico com um pouco de satisfação a questão de quebra-molas na comunidade de Capivari, o qual já foi solicitado, já falei para a secretária. O que a gente precisa hoje é só de autorização e uma placa de sinalização para que esse quebra-molas seja instalado. Aqui no município também, alguns colegas vereadores já pediram e não foi instalado, e há um morador de Capivari muito indignado com a situação, então eu peço apoio nessa questão. Sobre a questão da saúde, hoje o consultório odontológico apareceu também mais uma vez com problemas, então a comunidade clama por isso, espero que seja resolvido o quanto antes. Quanto ao colega vereador Flávio aqui, fico feliz porque aquela praça de São Gonçalo ter calçado, porque a gente chega lá na festa, como sempre, todo ano a gente vê aquela festa, uma festa muito importante, como todas da nossa região, a festa com os costumes tradicionais, onde a gente vê aquela romaria chegando de madrugada, caminhantes daqui do Cerro, indo lá para São Gonçalo, e a gente fica muito feliz quando a gente chega na comunidade e vê lá, o Distrito de São Gonçalo, e vê uma pessoa que teve um acidente, aquilo já dá aquele baque na gente, ver a gente feliz numa festa e saber que a pessoa está ali com problema. Então, fico feliz por ter acontecido o calçamento e ver um distrito evoluído, igual a gente fica feliz em ver todos os distritos evoluindo, e estou confiante que essas máquinas vão conseguir atender a comunidade, os distritos. Não vai conseguir atender tudo de uma vez, porque a gente sabe que é 1.600 quilômetros de estrada, mas a gente sabe que a Secretaria tem efetuado seus esforços sempre para atender da maneira melhor e mais rápida possível, embora sabemos o quanto é difícil. Tive também a grande notícia que as máquinas estão passando por manutenção, que uma Patrol já vai começar a operar da próxima semana, uma máquina que é da gestão pública, então a gente fica feliz e que em breve teremos mais outra frente de serviço para atender alguns povoados que sobraram, igual Povoado do Amaral, Povoado Serra da Bicha, entre outros que ainda sobraram com essa dificuldade de manutenção de estradas vicinais. Mas estou confiante que esse ano vai vir dias melhores e, aos poucos, a gente vai sanando essas dificuldades que está. Comunidade do Ausente também, a licitação do lixo aí que, como a Assis falou, sabemos que já foi processado e uma nova empresa vai pegar. Espero que receba e ajuda essa dificuldade lá do Ausente, que a gente vem falar desde o início, a dificuldade de estar recolhendo o lixo na comunidade do Ausente. Então, é isso que a gente deseja, que o município vai alavancando aos poucos e que nós, vereadores, contribuímos para isso. Não ficamos aqui batendo racha individual, porque não é isso que a comunidade espera de nós. A comunidade espera de nós compromisso e além para resolver os gargalos que a comunidade tem. Quanto mais os gargalos fica difícil, mais a gente entra em atrito aqui um com o outro. Isso que não pode acontecer. A gente vê, infelizmente, acho que cada um tem seu posicionamento diante das comissões. A gente sabe que para essa reunião acontecer, primeiramente, tem que ter a reunião das comissões. Já foi difícil montar a comissão, todos aqui presentes, vereadores, sabem o quanto foi difícil a gente montar a comissão. Se cada um membro for sair da comissão, como vai acontecer essas reuniões? No hino está escrito: verás que cada filho seu não foge à luta. Então, não podemos fugir à luta. Temos que ser firmes na nossa decisão, porque temos que manter essa casa de pé. E são fatos simples que mantêm essa casa de pé. Então, deixo aqui meu compromisso, que, tendo vida e saúde, nunca fugirei de uma comissão, até o último momento que eu estiver presente como vereador nessa casa. Então, nós temos que ter nosso compromisso com essa sociedade e deixar esses atritos de lado. Sei que ele é preciso também, sei que há falta de respeito também dos dois lados, mas precisamos seguir firmes, porque fizemos um compromisso com a sociedade nos elegeu para ter compromisso com ela. Então, fica aqui
meu apelo, que nós tenhamos compromisso de fato com a comunidade, que nunca fugimos dele. Então, sem mais nada, desejo a todos uma boa noite. Agradeço ao vereador Antônio de Capivari. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Não mais? Então, só para concluir aqui, disseram a respeito do projeto de Libras, no qual nossos funcionários já estão trabalhando em cima. Nós temos que ter total... na verdade, nós temos que ter cautela e trabalharmos de acordo com a legislação, com o que a legislação nos manda. Então, nós estamos em fase de estudo, orçamentos e tal. Nós temos que fazer da forma que a lei nos manda. Da mesma forma que foi feita a indicação aqui do menor aprendiz, iniciou hoje os 2 novos aprendizes, né, que começaram a trabalhar conosco hoje, que vai ser de grande valia, tanto para nós quanto para o aprendizado deles, né? Eu quero aqui, ao mesmo tempo, agradecer ao Executivo, na pessoa do secretário de Esporte Marconi, pelas manutenções das quadras, as trocas de lâmpadas que ele vem fazendo no município, nos municípios, nos distritos. Então, eu quero agradecer e pedir desculpa ao telespectador, mas isso é preciso, a democracia é isso, e nós temos que, às vezes, expor a nossa visão, porque aqui nós estamos representando vocês. E, de qualquer forma, eu já vi em outros mandatos, com outros presidentes, lógico, essa casa já teve até interferência da polícia aqui. Graças a Deus, nós temos pulso firme e, graças a Deus, até hoje nós não precisamos. Então, quer dizer, nós temos pulso firme e vamos ter até o final do meu mandato. E aí, depois a gente vê como é que vai ser. Agradeço a todos pela compreensão, desejo a todos uma excelente noite. Muito obrigado e nada mais a ser tratado. Declaro encerrada a sessão.